O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o primeiro domingo do Advento. Então, o Advento inicia um novo ano litúrgico. Domingo passado nós encerrávamos as celebrações do ano litúrgico com a grande festa de Cristo Rei do Universo. E hoje nós temos a graça de abrirmos o novo ano litúrgico celebrando o primeiro domingo do Advento, que é este tempo de espera. A palavra Advento e o tempo litúrgico do Advento nos insere nesta expectativa de um itinerário de fé que nós iremos fazer a partir de hoje até o dia 24 de dezembro, aonde já celebraremos a vigília do Natal, a grande festa do nascimento de Jesus. Então, durante 4 semanas, nós vamos ser orientados pela palavra de Deus. E a cada domingo acenderemos uma vela da coroa do Advento para irmos entendendo: o Natal se aproxima, a vinda do Senhor está chegando. E este caminho não pode ser um caminho itinerário de dias, de horas e de semanas. Mas esse itinerário do Advento precisa ser um tempo propício de preparar o coração, de colocar em ordem aquilo que está desordenado, preparando bem o nosso interior, porque o presépio que vai acolher Jesus é o nosso coração. E sempre quando nós esperamos uma visita importante para chegar na nossa casa, nós preparamos a casa, não é assim? Damos a faxina, colocamos as coisas no lugar, não é? Criamos a expectativa: olha, o fulano está chegando. E com Jesus não pode ser diferente, mas essa faxina precisa acontecer onde? Dentro dos nossos corações, para que o Senhor chegue, para que Ele nasça, para que Ele possa fazer morada. E agora, a palavra de Deus sempre terá esta missão, de nos orientar diante desta faxina interior que cada um precisa fazer em preparação para o Natal. Então, nós vamos tomar o Evangelho de hoje, e o padre vai fazer uma breve explicação antes de nós entrarmos no texto.
para que nós possamos desfrutar mais dos elementos do texto. Então, a linguagem que Jesus utiliza no evangelho de hoje é uma linguagem apocalíptica. Eu já expliquei isso há 3 domingos atrás. Antes da festa de Cristo Rei, ouvimos do evangelho de Marcos também um texto parecido com esse. E a linguagem apocalíptica, ela diz respeito aos fins dos tempos. Portanto, ela utiliza uma linguagem simbólica. Mas o objetivo de Jesus trazer este conteúdo não é de nos passar medo, porque há muitas igrejas, há muitas pessoas que pegam, por exemplo, o livro do Apocalipse para passar medo nas pessoas. Olha, mas aqui o livro do Apocalipse está falando da besta, então se você não for para a minha igreja, a besta vai te pegar, não é assim? Outros vão dizer, olha, aqui fala de um dragão que tinha 7 chifres, então se você não aceitar Jesus lá comigo, você vai ser engolido pelo dragão. E a linguagem apocalíptica, ela não tem este objetivo de amedrontar as pessoas. Pelo contrário, ela utiliza uma linguagem simbólica, utiliza os símbolos, para nos remeter a uma mensagem de esperança. E aí nós poderíamos perguntar, padre, por que no primeiro domingo do Advento, nesse caminho de preparação para o Natal, Jesus vai utilizar esse recurso apocalíptico? Porque no tempo de espera, nós podemos ter 2 atitudes. A primeira, a do medo, a da angústia, a do desespero, ou a segunda, da esperança e da confiança. Infelizmente hoje nós somos muito ansiosos, e nós já não sabemos mais esperar. Se eu chego ao banco e está aquela fila enorme, vou embora, porque nossa, essa fila aqui está muito grande, não é? Se eu mando uma mensagem para alguém, aquela pessoa já viu a minha mensagem, já não respondeu, mas o fulano está me desconsiderando, porque eu mandei e não respondeu, não é assim? Não sabemos mais esperar. E esse tempo litúrgico do Advento, que é tempo de espera, precisa nos educar na espera que nós estamos, porque o Senhor vem ao nosso encontro. E nós não podemos permitir com que este tempo de espera seja um tempo de medo, de angústia, mas este tempo de espera precisa ser um tempo cheio de esperança, de confiança, de expectativas positivas, porque o Senhor vem em nosso encontro, certo? Então vamos agora tomar o texto do Evangelho, diante desse breve contexto, para compreendermos. Vamos tomar aí os 2 primeiros versículos, o versículo 25 e o versículo 26. Tome aí no seu folheto, versículo 25 e o 26. Vamos ler juntos esses 2 versículos? Haverá sinais no sol, na luz e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Ai, padre, eu fico com medo só de imaginar como é que vai ser essa cena. As ondas do mar dominando tudo, os homens desmaiando de medo, não é? Na terra todo mundo vai ficar angustiado. O que é isso? Em Cristo nós teremos uma nova criação. E aqui vai haver uma grande mudança no céu, na terra e no mar. Se vocês olharem os elementos, sinais no sol, na lua e nas estrelas.
aonde fica a lua, o sol e as estrelas? No céu. Depois Jesus disse: na terra, aqui onde estamos, as nações ficarão angustiadas. E no mar as ondas vão ficar muito violentas. Então Jesus fala do céu, da terra e do mar, para nos ensinar que diante do caos, da desordem que hoje nós vivemos, em Cristo nós teremos uma nova criação. E esta nova criação não acontece somente no ser humano, no homem e na mulher, mas esta nova criação vai abraçar todo o cosmos, o céu, a terra e o mar, porque a partir do momento que estes elementos do cosmos se tornam novos também, este universo criado por Deus pelas suas mãos vai se tornar o lugar aonde o seu reino irá habitar. Quem participou da missa no domingo passado, festa de Cristo Rei, compreendeu pela leitura do Evangelho que tipo de reinado era o de Jesus e que tipo de rei era Jesus. Mas diante do pecado, da desordem, do caos, e de tantos males que o homem e a mulher permitiram alcançar o seu coração, e alcançando o seu coração, alcança também o universo aonde nós habitamos, esta vinda do Senhor que nós esperamos, nos trará um novo céu e uma nova terra. O próprio Jesus vai dizer isso no Evangelho. E estes elementos que fala do caos, não é para nos amedrontar, mas é para nos encher de confiança e de esperança, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Rei. Olha como a pedagogia da liturgia é belíssima. Nós encerramos o ano litúrgico celebrando Cristo Rei, permitindo com que o reinado de Deus se estabelecesse sobre o nosso coração, porque Ele virá uma segunda vez, e vindo uma segunda vez, Ele irá estabelecer um novo céu e uma nova terra, para que o seu reino seja também estabelecido. E esta obra precisa ser estabelecida também onde? Dentro de nós. Então, peçamos ao Senhor esta graça. Vamos agora para o versículo 27, que ele vai trazer um elemento muito importante no texto de hoje. Vamos ler juntos o versículo 27? Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Então, diante do caos, do sol que vai parar de brilhar, da luz que vai parar de iluminar, das ondas que vão dominar, e vão destruir, qual é a atuação de Jesus? Primeiro, quem é o Filho do Homem? Jesus. Diante do caos, da desordem, quem aparece? O Filho do Homem, Jesus. E como que vem Jesus? Sob as nuvens, manifestando o que? A sua glória e o seu poder. E o que o Evangelho quer nos ensinar com isso? Que não há caos, que não há desordem, que não há problemas, que não há situações difíceis que sejam maiores do que o poder de Jesus. Por isso o Evangelho nos apresenta Jesus que vem nas nuvens, que vem do alto, que vem com poder, que vem cheio de glória. E é este sinal do poder, da glória, da força de Cristo, é que enche o nosso coração de esperança e de confiança diante
do caos que nós vivemos. Olha como o nosso mundo está desordenado. Olha como está a política do país. Olha como estão as relações entre as famílias. Olha como está a questão da insegurança, das drogas, dos assassinatos e de tantos males que nos abordam a todos os momentos do nosso dia. E diante desta realidade obscura, não é? Que nos impede de ter uma visão clara, o Evangelho vem para nos orientar. O Senhor, que é o Rei do universo, terá a última palavra. E a palavra do Senhor é sempre visando o bem do homem e da mulher criados à sua imagem e semelhança. Então é nos agarrando neste Senhor, é segurando firme na mão dele diante do caos, que não é somente externo, mas de quantos caos existem dentro de nós, quantas desordens, quantos sentimentos que nos maltratam, quantas situações desordenadas. Peçamos ao Senhor que Ele venha com o seu poder e com a sua glória para ordenar tudo aquilo que está desordenado também dentro de nós. Voltemos ao Evangelho. A partir desse momento, Jesus, nos conhecendo, Ele sabe que nas tribulações, nas dificuldades, na desordem e no caos, a nossa tendência é de esmorecer, é de cair. Os homens vão desmaiar de medo, disse lá o versículo 26. Então uma pessoa, quando desmaia, o que acontece com ela? Ela cai, não é assim? Se ela estiver sentada, ela vai cair na cadeira. Se ela estiver em pé, ela vai cair no chão. Então as dificuldades, as provações, as lutas e labutas da vida têm a tendência de nos colocar onde? No chão, de nos derrubar. E olha qual é a ação de Jesus para aqueles que se abrem ao poder dele em sua vida. Vamos juntos, versículo 28. Leia com bastante atenção esse versículo 28. Olha lá o que está escrito. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então, quando você estiver passando pela experiência do caos, da desordem, da tribulação e da dificuldade, se você estiver em Cristo, qual será a sua atitude? Qual? Vocês acabaram de ler. Erguer a cabeça, levantai-vos e erguei a cabeça. Vamos repetir essa frase? Levantai-vos e erguei a cabeça. Vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, levantai-vos e erguei a cabeça. Quando você passar pela dor, pela morte, pela tribulação, pela doença, o que é que você tem que fazer? Levantar e erguer a cabeça. O Filho do Homem vem de que jeito? Sobre as nuvens. As nuvens estão na onde? No céu. O céu está no alto. Então, o movimento do Senhor que alcança os nossos corações é um movimento de reerguimento, de nos levantar, de nos puxar para o alto. Mas muitas vezes nós somos um povo de cabeça dura e a nossa tendência é de andar como o porco com o focinho na lavagem do chiqueiro,
Vocês já colocaram comida para porco no chiqueiro? Eles ficam lá gritando, né, quando está com fome. E quando você joga comida, nossa, eles vão e fica o tempo todo. Pode ser que as nossas dificuldades, as tribulações da nossa vida façam isso conosco, nos coloque para baixo, nos coloque com a cabeça sempre na ponta do pé. E aí vem a lamúria, vem a reclamação, vem as acusações. E hoje, abrindo o tempo do advento, nós compreendemos que o coração do cristão diante das tribulações é um coração cheio de esperança, porque é o Senhor que nos dá a graça de nos levantarmos quando querem nos derrubar. É o Senhor que segura a nossa mão quando nós estamos titubeando ali, meio zonzo, sem saber para onde vamos, porque é Ele que nos fortalece para que a cada dia os nossos olhares e o nosso coração esteja onde? No alto. Toda oração eucarística, vocês respondem. O padre vai dizer: corações ao alto. E o que vocês respondem? O nosso coração está em Deus. Em Deus. Então, quem se permite ser alcançado por esta palavra do Evangelho de hoje, faz a experiência de ter o seu olhar para o alto, de ter o seu coração em Deus. Agora, Jesus é tão atual na palavra dele, que ele sabe dos riscos, das tentações que nós temos, que nos impedem de fazer este movimento, de vivermos com os olhares e com o coração para o alto, de vivermos erguidos de pé. E agora Jesus vai falar quais são essas tentações e quais são esses riscos. Vamos agora para o versículo 34. Pegue aí no seu folheto, versículo 34, e nós vamos ler com bastante atenção, porque esse versículo é muito importante no Evangelho de hoje. Acharam aí? Vamos ler juntos o versículo 34? Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. 3 tentações: gula, embriaguez, e qual a última? Preocupações. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem já teve ao menos uma preocupação na vida, levante a mão. Deixa eu ver se tem alguém. Pode abaixar. Todos nós, ao menos uma, já tivemos, né? Para não levantar a lista aqui. Preocupações, gula e embriaguez. Vou pegar pesado. Hoje nós estamos vivendo num sistema que nos oferece anestésicos diante das angústias interiores, das buscas e até mesmo dos problemas e das dificuldades. E 2 destes anestésicos Jesus acabou de citar no Evangelho. Gula, que diz respeito a quê, minha gente? Comida. Olha o que mais se abre hoje, Senador Canedo: supermercado. Ontem eu conversando com um amigo dizia que na minha infância, aquele Carrefour perto do Flamboyant era o maior supermercado de Goiânia, porque só tinha ele de supermercado grande, né? Os outros eram supermercados pequenos. Agora, em cada esquina de Goiânia, você não vê um supermercado não, você vê um atacado.
E por que tem crescido o número dos supermercados e o número dos atacados? Porque eles vendem o quê? Comida e bebida. E aí, diante das tribulações, das dificuldades, das buscas interiores, a comida pode se tornar o quê? Uma forma de compensação. Aí depois, padre, eu como, e estou gordo, e agora eu estou chorando, o que eu vou fazer? Aí vem o outro risco do nosso tempo, que é a chamada geração fitness. Já ouviram falar? Que entra toda a questão da estética, da academia, disso e daquilo, e de uma cultura da imagem do corpo. Então, olha como o nosso mundo é desordenado. Ao mesmo tempo que ele nos impele a comer, vem do outro lado uma outra força que te diz: não, você tem que seguir esse estereótipo, você tem que ser desse jeito, você tem que fazer isso, você tem que tomar esse remédio, você tem que fazer esses procedimentos. E a pessoa fica neste vai e vem, para lá e para cá, sem saber aonde se situar. E quem não se situa não consegue olhar para o alto. Quem não tem raízes não consegue permanecer de pé diante do vendaval da tempestade. E o evangelho de hoje quer nos ensinar isso. Lendo um artigo esses dias atrás, o autor dizia que a pornografia do século 21 se chama gastronomia. Olhe as programações de televisão, o que mais tem hoje? Programa de confeiteiro, de churrasqueiro, não é assim? Tantas coisas. E nós vamos sendo o quê? Formados por esta cultura, por este tipo de pensamento. E aí quando vem o problema, a dor, a dificuldade, a doença, a perca, não será o prato de comida a resolver a minha situação. Gula. Segundo, embriaguez. Conte quantas distribuidoras de bebida tem em Senador Canedo. 1 ou 2? Em cada esquina, quase, você encontra. E por que se abre tanta distribuidora de bebida em Senador Canedo? Porque tem quem consome, porque tem quem vai lá comprar, porque se não tivesse, o comerciante não iria abrir aquele negócio. Padre, mas a minha pinguinha, a minha cervejinha, padre, ela é sagrada. E aí começa com 1 dose, com 2, com 3 garrafas, com 10, quando vê, está bêbado, brigando com a mulher, batendo nos filhos, destruindo a família. Porque a pessoa busca o álcool para se embriagar como uma forma de aliviar os seus problemas e de compensar o seu coração. E vai resolver o problema? Não resolve o problema e cria inúmeros outros problemas. E hoje Jesus vai nos dizer: o caminho não é da gula, o caminho não é da embriaguez. Padre, graças a Deus, eu como direitinho, eu não sou consumista, eu não bebo assim para ficar bêbado, não sou um alcoólatra. Então, essas 2 características que o senhor já citou não enquadram na minha vida. Que bom, mas tem a terceira que vai enquadrar: preocupações. Essa daí todos nós temos. E por que Jesus cita ela, a preocupação, no final? Porque é a preocupação que também pode me levar à gula, é a preocupação que pode me levar à embriaguez, é a preocupação que pode me levar à depressão, é a preocupação que pode me levar ao desespero.
E o padre começou a homilia dizendo que o tempo de espera que nós iniciamos hoje na pedagogia do advento tem que nos proporcionar a esperança, porque a espera que a pessoa tem na sua vida pode gerar nela medo ou esperança. Então, nós podemos ver essa realidade de maneira muito concreta quando você conversa com uma pessoa que descobriu uma doença, não é? De repente ela descobriu que está com câncer, um exemplo. Diante da descoberta da doença, que é uma preocupação, ela vai ter que viver um tempo de espera, porque não se resolve a preocupação e o problema de hoje para amanhã, não é assim? Vai ter que ir ao médico, fazer exames, tomar remédio, talvez fazer cirurgia, etc e tal. Então é um tempo de espera. E a espera pode gerar na pessoa medo de dizer: agora eu vou morrer, está tudo acabado, ai quem me acode. Medo. Ou pode gerar na pessoa esperança. Não, eu estou passando por essa doença, mas eu vou lutar, eu tenho a graça de Deus que me segura, e vamos lá, o Senhor está comigo. Esperança. Então, diante das tribulações, das preocupações, o que é que Jesus quer nos ensinar hoje? Para nós ficarmos com medo ou termos esperança? Termos esperança. É esta a finalidade de Jesus no Evangelho de hoje, nos ensinar que a pedagogia do advento, nessas 4 semanas que nós vamos fazer até a chegada do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, precisa ser um tempo de esperança. E agora você pergunta: padre, mas o que eu preciso fazer? Porque sempre a coisa pega aqui, não é? De maneira concreta, o que eu preciso fazer? Jesus nos ama tanto que Ele deixa tudo claro no Evangelho. Olha lá no Evangelho agora, qual é a indicação prática. Vamos pegar o versículo 36, último versículo do Evangelho. Acharam aí? Vamos ler juntos o último versículo? Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Olha ainda, olhando para o versículo 36. Ficai atentos e orai a todo momento. Primeira atitude. Se eu sigo esse critério de Jesus, da atenção e da oração, o que vai acontecer na minha vida? Eu terei força. Está escrito aí: ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força. Diante das preocupações da vida, diante da tentação da gula e da embriaguez, o que eu preciso fazer? Atenção e oração. Mas isso daqui contrapõe aos desafios do nosso tempo. Primeiro, atenção. Nós somos um povo muito desatento. Por quê? Porque nós vivemos na distração. O nosso mundo hoje não é um mundo de compenetração, de interioridade, de profundidade interior, mas o nosso mundo hoje é o mundo do entretenimento, é daquilo que é externo. Nós morremos de dificuldade de ler um livro todo, do início ao fim. Nossa, padre, é grande demais, 50 páginas ler um livro. Mas eu gasto 3 horas no Facebook rodando aquela barrinha que nunca vai acabar. Não é assim? Rede social é assim, você vai descendo, passando, não é? Nunca acaba.
e de repente aquilo me fisga. Olha quantos acidentes nós temos no trânsito, porque o povo é desatencioso, está no celular, não é? Está lá com o fone de ouvido ouvindo música. Então, este sistema que caladinho, indiretamente, vai nos moldando desta forma, nos impede de termos atenção, não só no trânsito, não só nas relações familiares, mas também nos impede de ter a atenção do Evangelho, porque se nós não ficamos atentos, se nós não temos esta atenção que Jesus exorta, nós não conseguiremos ter vida de oração. E Jesus fala que tipo de oração? Aquela que acontece só uma vez por semana? Aquela que acontece só uma vez por ano? Não. Jesus diz que forma: orai a todo momento. Padre do céu, não tiro nem 5 minutos para rezar todo dia, imagine todo momento. Então Jesus está te mostrando o caminho. Atenção, ficai atentos, tira um tempinho durante o seu dia, reserve para o Senhor, porque vai ser nele, com ele, que você vai ter a força necessária para superar as preocupações da sua vida, para se preparar também para acolher o Senhor que vem. Atenção e oração. Aqui estão as 2 dicas práticas para que nós tenhamos força diante de tudo aquilo que vem para nos derrubar, para nos colocar no fundo do buraco, para nos deixar no chão e na sujeira. E a partir do momento que eu sigo o que Jesus me diz, a oração e a atenção, eu vou ter a força necessária para vencer as tribulações. E qual a última atitude? Ficar de pé, para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do Homem. Jesus vem com toda a honra, glória e poder sobre as nuvens. Ouvimos isso no versículo 27. Depois o versículo 28 diz que quando tudo isso começar a acontecer, a nossa atitude é de qual deve ser? Levantar e erguer a cabeça. Mas ele está lá no versículo 28, ele ainda está lá nas nuvens e eu estou aqui. Agora já no versículo 36, eu estou de pé diante dele, não há mais distância. Aqui é a nossa caminhada no cotidiano, versículo 28. Permitir com que os nossos olhares e o nosso coração nele nos possibilite a graça de estarmos de pé, olhando para ele, para o alto. Mas vai chegar um momento que o Senhor não quer mais esta distância, ele lá nas nuvens e eu aqui olhando para ele, mas ele vai me dar a graça de estar de pé diante dele para olhar olho no olho. E quando nós teremos essa graça, minha gente? Na vida eterna, no céu. A graça de contemplarmos a face de Deus tal como ele é. Por isso que Jesus se fez gente, por isso que existe Natal, porque Deus nasce como nós, para nos dar um rosto, que nós nos identificamos com ele. Quando nasce uma criança na família, qual é a confusão? De quem é a cara da criança? Não é assim? Não, é a cara da mãe. Não, aí chega a volta, que isso, o nariz é meu, não é? Outro vai dizer, não, que isso, o queixinho é meu. Então fica, tadinho, esquartejando a criança para achar qual é a minha parte. Porque a partir do momento que eu me identifico com alguém, isso cria o que, minha gente? Um vínculo. Isso cria uma relação íntima. Por isso que os pais, os avós da criança ficam procurando de quem é a cara da criança, porque ali eles estão procurando o quê?
fortalecer um vínculo, estabelecer uma relação profunda. E Deus assumiu a nossa cara, o nosso rosto, para que nós nos identifiquemos com Ele. Porque Ele quer que um dia nós estejamos de pé, olhando para Ele e nos reconhecendo nele. Olha que linda a palavra de Deus. Nossa, olha que ensinamento profundo, que precisa mexer nas profundezas do nosso interior. E a palavra que deve permanecer durante o advento em nós é esta: Maranatá, que significa vem, Senhor Jesus. A palavra-chave que deve orientar essas 4 semanas que nós vamos fazer, nos preparando para o Natal, qual deve ser? Maranatá. Vamos repetir? Maranatá, que significa vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, diante das minhas preocupações. Vem, Senhor Jesus, diante da minha embriaguez. Vem, Senhor Jesus, diante da minha gula. Vem, Senhor Jesus, diante do caos que eu experimento na minha casa ou na minha família. Vem, Senhor Jesus, levantar os meus olhares para o alto. Vem, Jesus, segurar na minha mão e me erguer quando eu estou caído. Vem, Senhor Jesus. Então, se você quer esta graça durante o advento, põe a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos e fale para Jesus: vem, Senhor Jesus. E agora você vai apresentar a Ele qual é a situação que Jesus precisa vir. Qual é a tribulação que você enfrenta? Quais são as suas buscas, os seus anseios, as suas tristezas, as suas alegrias, as suas conquistas e as suas percas? E fala para Ele: vem, Senhor Jesus. Vem me erguer quando eu estou caído. Vem me dar a graça neste advento de me preparar para que o Senhor faça morada no meu coração, diante das minhas fraquezas, que muitas vezes me derrubam, diante das situações difíceis, que me colocam para baixo, angustiado, triste e abatido. Peçamos ao Senhor esta graça, neste dia de hoje. Ó Senhor, aleluia, vem Messias, Maranatá, ó justiça, aleluia, mora entre nós, Maranatá, misericórdia, aleluia, vive entre nós, Maranatá, nossa força, aleluia, dentro de nós, Maranatá, liberdade, aleluia, salva teu povo, Maranatá, nossa cura, aleluia, tira a dor, Maranatá, ó conforto, aleluia, da esperança, Maranatá, nossa alegria, aleluia, nos preenche,
sabedoria. Aleluia. Vem nos renova, Maranata, Nosso desejo. aleluia, nosso anseio, Maranata, Ó prometido. aleluia, nosso Messias, Maranata, Voz dos profetas. aleluia, ó esperado, Maranata, Luz das nações. aleluia, luz nas trevas, Maranata, Ressuscitado. aleluia, Senhor da glória, Maranata, Ó desejado. aleluia, ó amado, Maranata.